Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025, o evangelho de Jesus é escrito por Marcos 1, de 14 a 20. O evangelista coloca Jesus dentro desta realidade. Tempo completou. Não é uma referência à conclusão da missão, mas uma referência à saída de João de cena para Jesus assumir plenamente a sua missão. A primeira atitude de Jesus, agora no início deste tempo comum, este novo tempo litúrgico, é montar a sua equipe, aqueles que vão estar próximos. Por isso o evangelho de hoje traz o relato dos apóstolos, aqueles que foram convidados por Jesus Cristo. Jesus então chama e promete, vós sereis pescadores de homens, eu vos farei de vós pescadores de homens, vocês deixarão tudo e seguirão Jesus. Então João sai, que era aquele que apresentava Jesus, que batizou, o próprio autor do batismo, a solenidade que nós celebramos ontem, no domingo, a missa do batismo do Senhor, e agora Jesus assume a sua missão, a missão que o Pai confiou a ele. Por isso Jesus convida a todos para que também se tornem discípulos, para que se tornem seguidores, se identifiquem com a sua própria missão. Então, a resposta da fé cristã é um convite feito por Jesus Cristo. Ninguém se torna discípulo sem que o autor da missão o convide. Ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, ao qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A leitura de hoje, desta segunda-feira, da carta aos Hebreus, Então, o Filho de Deus, que ontem, no domingo, foi apresentado, este é meu Filho amado. Quando o céu se abre, Deus o apresenta como o Filho, aquele que nós devemos ouvir, é aquele que aqui, a carta aos Hebreus, no dia de hoje, nesta segunda-feira, lembra bem, Qual dos anjos Deus dirigiu estas palavras, Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Todos os anjos devem adorá-lo, Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Isso é uma pergunta feita na leitura de hoje. Então, o Filho amado de Deus, que recebeu também de Deus o Pai esta missão, ele também compartilha, ele convida a todos os batizados para que se sintam também corresponsáveis por esta missão. Zelem pela vida, pratique o bem, renunciem o pecado, o mal, sejam presença de Jesus no mundo. A missão nós conhecemos bem, às vezes nos leva por caminhos árduos, difíceis, mas nós precisamos seguir em frente. Eles vos levarão aos tribunais, vocês serão interrogados, serão perseguidos, serão caluniados. Alegrai-vos e exaltai quando todas estas coisas acontecerem. Grande será a vossa recompensa no céu. Às vezes as nossas vidas nestes passos de um caminho cristão parece antecipar um purgatório, É como se nós vivêssemos
um purgatório antecipado. E isso tem uma razão de ser, viu, meus irmãos? Muitas vezes não é nem o ataque ou o desgaste de uma convivência com uma outra pessoa, mas uma própria realidade de vida, né? Às vezes uma enfermidade, uma limitação física, a própria idade. Como é doloroso para muitos que não enfrentam como propósito de fé o peso da idade, mas é também nestas realidades de vida que nós não devemos negar a nossa fé. São em situações também assim que nós devemos seguir, com a espiritualidade, com a oração, com a fé, a presença na Santa Missa, o amor a Deus, o amor ao reino de Deus e a prática do amor entre nós, a vivência do amor entre nós. Hoje a igreja celebra Santo Hilário. Nasceu na França por volta do ano de 315 e faleceu em 367. Foi bispo e grande defensor da fé cristã. Seu escrito mais importante é o Tratado sobre a Trindade. Publicou também o admirável Tratado sobre os Salmos. São Jerônimo nos oferece breve retrato deste gigante da fé cristã, notável por sua atitude e suas palavras, indomável no meio das tempestades. A exemplo deste grande santo, lembrado de hoje, Santo Hilário, procuremos também ouvir o convite de Jesus e responder este convite com coerência. Aqueles que têm a fé cristã como propósito de vida, com maturidade, responde também com muita coragem: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. E deixar tudo, deixar não é abandonar, a gente tem que entender bem isto. Deixar não é abandonar. Eu deixo quando eu não me esquivo de minhas responsabilidades. Quando eu abandono, eu viro as costas. Quando eu deixo, quando eu renuncio, eu continuo me sentindo corresponsável pela vida do outro, pela proteção do outro, pelo ambiente da fé cristã. Então, deixar não é abandonar. Eu deixo, mas eu não abandono. Eu não jogo o outro fora, eu não viro as costas. Isso seria fácil. Por isso, responder ao convite de Jesus Cristo é zelar pela família, pelo ambiente sagrado, a espiritualidade e a fé cristã. Que neste dia da semana, primeiro dia da semana, segunda-feira, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.